meus amores, como vão vocês? Vamos lá, preparados para a nossa aula de hoje? Hoje, que dia é? 15 de julho de 2020, isso, quarta-feira. Nossa aula de hoje, Geografia e Português. Vamos começar hoje por Geografia. Vocês lembram que a semana passada nós falamos sobre as alterações climáticas? Que um dia chove, no outro tá sol, daqui a pouco aquela coisa enlouquece, né? A gente não sabe se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer frio, se vai ventar, se não vai ventar. E também da camada de ozônio, que ela tá, aquela camada que protege a Terra dela entrar com tanta entrar mais raios solares, que senão a gente não aguenta, a gente vai torrar. Lembram? Pronto. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre aquecimento global e o efeito estufa. Peguem um livro de vocês na página de livro de geografia, página 89. Coloquem a data de hoje, certo? 15/7/2020. Pronto. Então, você tem marcador de texto também, que vamos ter que marcar. Então, ele começa assim: efeito estufa. O que é efeito estufa? Vamos ler? Efeito estufa, marquem, é o fenômeno de aumento da temperatura da Terra que ocorre devido à retenção de calor causada pelo acúmulo de certos gases. Alguns são o dióxido de carbono e o gás metano na atmosfera. Então, efeito estufa. Uma estufa já está dizendo, é uma coisa quente. Então, efeito estufa, nós estamos aqui como fosse dentro de um micro-ondas. Isso, que é quente lá. Então, a gente está passando por um fenômeno que acontece por altas temperaturas do ambiente. Tem dia que você vem, está aquele ventinho, você consegue, mas tem dia que você olha para o céu, você não vê uma nuvem, está tudo azulzinho e o sol torrando o juízo. Então é isso, é o aquecimento, quer dizer, é o sol com mais intensidade, com mais força, tá? E a retenção, ele retém que prende muito calor. Vamos lá? Os raios do sol incidem sobre a superfície terrestre, em consequência da camada de gases de efeito estufa. Em torno de 50% deles ficam retidos na atmosfera e a outra parte atinge a atmosfera terrestre, aquecendo-a e irradiando o calor. Então, o que acontece? Como aqui mostra a gravura, tá vendo? O sol, os seus raios solares, ele batem e voltam. Eles voltam de novo, mas tem outros que eles batem e ficam e eles aquecem a Terra. Então, o raio solar vem e volta. E tem os que vêm e ficam para aquecer a Terra. Só que eles estão aquecendo de uma forma muito forte, certo? Então, aqui embaixo tem assim: o efeito estufa. O efeito estufa tem papel fundamental no nosso planeta. Papel fundamental, ele ainda tem alguma utilidade, vamos ver se é isso. Sem ele, as temperaturas da Terra ficariam próximas de 0 grau. O planeta seria praticamente inabitável. Então, até esses raios que eles servem, vocês sabem que o sol ele é fonte de vitamina, né, de cálcio, então fortalece os ossos. Então, se esses raios não entrassem na atmosfera, não cruzassem, viessem para cá, o que aconteceria? Não existiria o calor. Então, a gente morreria de gelo. E gelo ninguém sobrevive. As pessoas morreriam. Não ia ter condições de ter vida humana na Terra. Então, por que tem a vida humana na Terra? Porque nós somos aquecidas pelo Sol. Nem somos tão quente e nem somos tão frio. Estamos do meio a meio. Mas, devido a nossas ações,
o clima ele está mudando. Somos nós que estamos causando aquecimento global e o efeito estufa. Isso mesmo, quando a gente joga papel, lixo nas ruas, a gente não faz a coleta seletiva, separa os lixos secos dos lixos molhados, não deposita o plástico no lugar do recipiente do plástico, do papel. A gente sai jogando e muitas vezes a gente sai jogando na rua, né? Então, todos esses fenômenos acontecem também por nossa causa. Nós somos causadores desse aquecimento global e desse efeito estufa. Então, vamos lá para a página 90. O problema é que o processo de industrialização e a poluição que veio com ele agravam o efeito estufa, tornando a Terra mais quente do que deveria. Isso pode trazer consequências ao nosso planeta. As fábricas elas soltam muita poluição, então essa poluição ela vai poluindo o ar. Então ele vai acabando também com a natureza, vai acabando com o meio ambiente. Olha aqui quais são esses gases. É o dióxido de carbono. É o dióxido de carbono que a gente chama de gás carbônico, óxido nitroso, ozônio, CFC e o metano. Quais são as principais causas desses gases poluentes na atmosfera, na nossa Terra? O dióxido de carbono, o gás carbônico, o que é que ele causa? Resultante do desmatamento e da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e derivados. Então, a causa dele, o aparecimento dele é por conta do desmatamento, pelas queimadas, que é tudo poluente. O óxido nitroso é produzido pela combustão da madeira e de combustíveis fósseis, pela decomposição de fertilizantes químicos e por bactérias. Na lavoura, as pessoas, para não dar praga, não dar bichos, para não matar, eles colocam veneno, que são chamados de fertilizantes. Isso a gente não vê, mas quando a ar aquece, ele evapora. Ozônio é um poluente secundário, ou seja, não é emitido diretamente, mas formado a partir de outros poluentes atmosféricos. Ele não existe, né, vamos dizer mais ou menos, mas ele passou a existir por conta de outros gases poluentes. A gente já viu esse aqui, o CFC, usado em aerosóis, desodorante, coisa de cabelo, creme de barbear, motores de avião, plástico e solventes utilizados na indústria eletrônica, como a gente polui o meio ambiente. E o metano, produzido no campos de arroz, pântanos, gado, decomposição de matéria orgânica, aterros sanitários e lixão. Metano é aquele líquido, aquela sujeira, tá? Então, veja o gráfico, ele diz assim, veja o gráfico como as principais gases poluentes lançados na atmosfera. Veja só, o nosso planeta, olha como ele está. Maior parte dele está com o CO2, com gases de gás carbônico, desmatamento, queimadas. O amarelinho, o metano. O verde, óxido nitroso, CFC e ozônio. Olha para aqui. Então, será que o nosso planeta está poluído? Muito, bastante mais do que deveria, tá? Então, se nós não tivermos cuidado hoje, no futuro não teremos nada disso que a gente tem hoje, tá? Então, na página 91, diz o seguinte: o aquecimento global, marquem aí. Aquecimento global é um fenômeno climático do clima de grandes proporções, que indica um aumento da temperatura média da superfície da Terra. Então, é aquecer mais do que o necessário, é aquecer tanto que a gente não vai suportar. As pesquisas apontam o ser humano como principal, tinha que ser a gente,
responsável pelas altas emissões de poluentes que ocasionam o aumento do efeito estufa. Ah, tia, mas eu só joguei um papelzinho. Um papelzinho, mais 2 papelzinhos, mais 3, mais 4, mais 100, mais 1000, poluiu. Não é? Ah, mas ninguém está vendo. Tá, alguém não está vendo, mas você está vendo. O meio ambiente está vendo. Essa semana eu fui para casa, na segunda-feira. Eu fui para casa, a mulher chegou, simplesmente ela saiu da casa dela e jogou o lixo no poste. Como fosse adubo, assim, jogou mesmo. Quer dizer, ali ainda vai entupir bueiros, vai prejudicar o meio ambiente. Então, é uma questão de conscientização. É uma questão de nós, como seres humanos, nos conscientizarmos que assim como a natureza precisa da gente, a gente precisa mais dela. Tá? Ela precisa da gente para viver e nós precisamos muito mais dela para sobrevivermos. Tá? Então, quando vocês forem fazer as páginas 92 e 93, vocês vão ler para conhecer o texto, ler de novo para entender o texto e a terceira para responder. Tá? Não respondam as questões sem antes ler. Então, ele diz o seguinte: observe a imagem relacionada ao aumento do efeito estufa. Numere na sequência correta como ocorre esse fenômeno. Então, você vai dizer 1, 2 e 3, de 1 a 3, como é que acontece, quem é o 1, quem é o 2 e quem é o 3. E depois você vai escrever. Lembrando, o 3 é a radiação capturada, camada de gás do efeito estufa. Então, vocês só bastam voltar para a página 89 que vocês vão encontrar essa resposta. Coloque V se for verdadeira as frases e F se as frases forem falsas. Então, para você ver se a frase é verdadeira ou falsa, tem que ler novamente o texto para compreender. Na 93, ele diz o seguinte: use o gráfico da página 90, voltam na página 90, que você estudou sobre os gases poluentes que aumentam o efeito estufa. Localize-o nos gráficos de setores a seguir e escreva o nome de cada um. O que é que vocês vão fazer? Só é olhar e escrever aqui, tá bom? Relacione os poluentes que aumentam o efeito estufa e suas principais causas: dióxido de carbono, óxido nitroso, CFC e metano. Essa resposta vocês vão achar na página 90, tá bom? Mãos à obra, boa tarefa, beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã não, amanhã é quinta, feriado, tá bom? Lembrando mais uma vez que nosso encontro é às terças-feiras, agora às 14 horas, às 2 horas da tarde, tá bom? Beijo, meus amores.